Fala pessoal, já finalizamos aí nosso módulo de vetores agora. Daqui a pouquinho a gente vai ter um projeto para a gente poder revisar um pouco melhor esse conteúdo. A gente já verificou aqui, né, nos arrays básicos, já explicamos, né, sobre push, pop, shift, unshift. Eu mudei um pouquinho a ordem aqui do curso, então já explicamos todos os métodos de array também. Então, for each a gente já viu, map, filter, reduce e até alguma a mais, né, que eu postei para vocês. Então, aula 7 juntou com a 9, tá? Então virou tudo aula 7, que foi sobre arrays, já falamos tudo sobre isso. E também, agora a gente tá indo para a aula 8, vamos falar sobre objetos, tá? E até um pouco de mostrar, né, essas funções de alta ordem, a gente vai fazer um exercício aqui, então vou mudar daqui a pouquinho, mas a gente vai ter mais um, dando conhecimento bem completo aqui, né, que vai revisar tudo. Módulos, for, né, estrutura de repetição, revisar sobre objetos, sobre array. Vai ser muito bacana esse exercício também. Mas agora, né, vamos focar aqui na nossa aula 8. Que eu vou dividir em 3 partes também, né? Que é basicamente sobre criar e acessar um objeto. Vamos entender o que é essa estrutura. Diferença entre objeto e array e nested objects, tá? Também é muito importante vocês entenderem. É uma estrutura que eu acho muito bacana também. Gosto muito sobre objeto, né? Até porque, como eu falei, quando vocês aprenderem sobre API, sobre programação orientada a objetos, vocês vão precisar muito dos objetos. Eu já queria deixar claro que esse objeto que eu vou explicar para vocês agora é um pouco diferente do objeto de programação orientada a objetos. Pode até ter uma relação, vocês vão conseguir, né? É, ver essa relação entre eles, mas é um pouco diferente, tá? A forma de você criar, a forma de você declarar, muda um pouquinho, mas vamos focar nesse objeto aqui do JavaScript, né, que eu não vou explicar pior nesse curso, mas vamos lá, vocês vão gostar bastante dessa aula. Vamos voltar pro nosso código aqui, já esvaziei ele aqui, só fiz uma diferençazinha aqui muito boba, apenas coloquei uma cor, né, aqui, mudei, e eu praticamente estou adepto do tema escuro, então tá me dando uma leve gastura aquele tema branco aqui, mas foi só um CSS que eu mudei, tá? Só coloquei isso aqui em cima, se vocês quiserem testar comigo igual, tá? Mas não muda em nada. Mas vamos lá para o nosso curso agora. Até o momento, a gente estava usando estruturas lineares, como por exemplo o vetor, ou estruturas simples. Se a gente quisesse criar um nome, a gente criava uma variável chamada nome e recebe uma string, um texto. Se a gente quisesse ter vários valores dentro de uma variável, que já mudou um pouco, que é legal, a gente dava o vetor. A gente colocava vários valores dentro de uma única variável. Mas se eu quisesse representar um objeto um pouco mais complexo, vamos supor que eu estou querendo representar um aluno. Lembra que eu tinha mostrado para vocês que a gente podia criar um vetor? Ele tinha que ter nome, idade, altura, enfim. Porém, ainda não está representando um aluno. O vetor, pelo menos para mim, ele pode ser um aglomerado de coisas iguais. Concorda comigo? Uma turma pode ter um vetor de alunos. Notas, a gente pode ter um vetor de vários escritos. Mas ainda não é a estrutura mais adequada para você representar um objeto completo. Pessoa, alguma coisa. O que é um objeto? Um objeto pode ser uma pessoa, pode ser um nome, uma altura, uma idade. Um objeto pode ser uma turma. Vai ter que ter o nome da turma, quantidade de alunos. Um objeto, que é o que a gente vai ver aqui agora, pode ser um carro. Ele vai ter que ter o quê? A marca dele, o modelo, o ano de fabricação. Então assim, a gente até pode representar com vetor, mas não é mais adequado. A gente tem o objeto. O objeto, você pode ver como uma estrutura que armazena dados no formato chave e valor. A gente já vai ver isso melhor. Vamos pensar, a gente quer representar uma coisa mais complexa. Representar uma coisa do mundo real. Uma pessoa. Vai ter vários atributos. Então, a gente vai usar o objeto. Nossa, Arthur, você tá falando muita coisa, tá grego pra mim aqui por enquanto. Vamos entender? Vamos criar um carro, né? Conste carro. E o carro ele precisa ter? Ele vai ter que ter uma marca, um modelo e um ano de fabricação. Poderia colocar isso em vetor? Até poderia. Vamos exemplificar aqui, ó, né? Um carro que chama Toyota, o modelo dele. Vou colocar aqui, né, que o modelo é um Corolla e o ano de fabricação é 2023. Beleza. Tem aqui, Arthur, mas por que eu preciso então ter um objeto? Você concorda comigo que isso aqui fica difícil de acessar? Ah, eu quero o ano de fabricação. Eu vou ter que memorizar que é a terceira posição, né, 0 até 2, cada segunda posição. Vou ter que memorizar isso. Quero o nome, a marca dele, que é Toyota. Eu vou ter que memorizar que é a primeira. Não fica por acessar, fica. Então, a gente pode mudar isso. Vamos apagar aqui, ó.
a gente usava colchete, né? A gente vai usar chaves. Então, ó, constante carro recebe, abre chaves. Vamos dar um enter aqui. Podia ser na mesma linha, mas dando um enter fica mais legível, né? Agora vai ser chave e valor. Então vamos lá. Eu quero a marca, 2 pontos. E aqui é o conteúdo. Então colocar a nossa marca Toyota. Vamos separar por vírgulas, tá? As propriedades a gente separa por vírgulas. Aí a gente quer que também o nosso modelo. Então, modelo. Vamos colocar aqui o Corolla. Corolla. Beleza? E o nosso ano de fabricação. Então vamos colocar aqui. Ano. 2 pontos. Nosso Corolla foi feito em 2023. Tá? Ou aqui. É um objeto. O objeto é uma estrutura mais completa. Que vão ter vários valores, né? Por exemplo, aqui vai ter a marca, o modelo e o ano de fabricação, né? Você colocar aqui ano fabricação, que fica mais fácil, né? A gente pode ver assim. E também é separado por chave e valor. Ah, eu quero saber a marca do meu carro. A chave, o identificador, é marca. Se fosse em inglês, poderia ser range. Nossa marca é a nossa chave e essa chave tem um valor. Qual que é a nossa marca? Qual que é o valor da nossa marca? Toyota. Qual que é o valor do nosso modelo? Corolla. O valor do nosso ano de fabricação? 2023. A gente tem chave e valor. E por que é muito importante a gente entender isso? Porque para a gente poder acessar as propriedades do nosso objeto, né? Lembrando, propriedades são todos esses dados. Então, o objeto, temos essas 3 propriedades no caso. Para a gente poder acessar essas propriedades, a gente precisa saber qual que é a nossa chave. Vamos escrever aqui então o nosso marca, modelo e fabricação. Já coloquei os nossos consoles aqui. Agora a gente quer exibir como que a gente pode fazer isso. Quando a gente estava mexendo com o vetor, a gente colocava o nome do vetor, né? E a gente colocava aquele colchete, posição 0, posição 1, posição 2. No caso agora, o objeto muda. A gente não coloca mais o número da posição, a gente coloca a nossa chave. Lembra que eu falei, quando a gente fez esse carro aqui, passou de vetor, eu falei, a gente vai ter que memorizar que a marca é a primeira posição, o dele é a segunda, na fabricação é a terceira. Agora não, a gente só tem que saber qual que é a nossa chave. Então se a gente colocar aqui, ó, mais car. Vou até colocar em português aqui, né? Já que tá todas as propriedades em português. Eu vou colocar carro, ponto que a gente quer. Aqui, ó, já até completou pra gente, ó. Modelo, marca e fabricação. Se a gente colocar ponto marca, vai enviar a nossa marca. Mesma coisa pro modelo, então mais carro, ponto modelo. E ano de fabricação, mesma coisa. Carro, ponto, ano de fabricação. A gente vê o nosso console aqui. Aqui, ó. Nossa marca é Toyota, nosso modelo é Corolla, ano de fabricação 2023. Se a gente quisesse também, a gente poderia exibir o nosso objeto inteiro. Né? Então, console.log aqui, colocar carro, só pra gente poder ver, ó. Ele fica em formato de objetos, tá vendo? É como se fosse um vetor, vários dados nomeados, tá vendo? Marca, modelo e ano de fabricação. E o valor de cada um deles, tá? Então a gente pode até expandir aqui, né? Como ele mostrou, consegue ver os dados separados. Além da gente poder ver os dados assim, a gente poderia colocar também com colchete. Como a gente faria dessa forma? Ao invés de carro marca, a gente poderia colocar assim, ó. Copia aqui o nosso dado que é a nossa marca, né, que a gente quer. A gente coloca colchete, string, né, marca. Também é uma outra forma de acessar. É um pouco mais incomum de ver. A gente vê muito mais com esse pontinho aqui, tá vendo? A gente também poderia fazer assim. Então, modelo é a mesma coisa. Quero ver o meu modelo. Coloca o nosso objeto, que é o carro. Abre e fecha colchete. Abre e fecha string. E cola a nossa chave. Ano de aplicação, mesma coisa. Tira o ponto aqui. Coloca colchete. Coloca string. Colocamos aqui. Acessa da mesma forma. Perceberam? Mas o mais comum é com aquele ponto. Vamos apenas então exibir o nosso carro aqui. Temos o nosso carro aqui. Se eu quiser modificar, mudar aqui agora a marca. A marca não vai ser mais Toyota, vai ser agora Jeep. Como a gente pode fazer? Da mesma forma que a gente modifica um vetor ou que a gente modifica um dado. Era uma variável comum. A gente coloca o nome da variável, recebe no valor. Se a gente colocasse um vetor, né? Como seria? Seria, por exemplo, carro. Na posição 0, recebe no valor, não é? Igualzinho que vai funcionar com o objeto. A gente vai ter que pensar nessa nova forma de acessar o valor. Então, como a gente faz? Carro, ponto, marca, recebe a nossa nova string aqui. Então, no caso, vai ser Jeep. Se eu copiar e colar aqui embaixo também esse console, a gente consegue ver a nossa nova marca.
Vamos ver aqui. Olha que legal. Era Toyota, virou Jeep. Modelo continuou Corolla em um ano de fabricação. Continua 2023. Tornou a ter esses dados. A gente podia mudar também. Então vou até mudar um pouco aqui a forma de escrever, né? Vou colocar carro. Abre colchetes. Modelo. Recebe. Vou colocar aqui Renegade, né? A gente voltar aqui. Ó, o nosso modelo agora veio Renegade. Estão vendo? Ano fabricação. Vai ter um carro bem mais atual. Vou colocar aqui carro. Ponto. Ano fabricação. Recebe 2025. Tá? Aí, ó. Mudamos todo o dado do nosso objeto. Aqui eu coloquei várias formas, né, diferentes aqui, né? Eu coloquei com ponto, com colchete, com ponto de novo. Só para mostrar que vocês podem acessar de várias formas diferentes. Mas todas elas vão lá o mesmo resultado. Essa é a parte mais básica aí sobre objeto. Queria que vocês entendessem como funciona essa estrutura básica, né? Eu até tinha dado um spoilerzinho quando a gente foi ver vetor. A gente pode sim ter um vetor de objeto. E vai ser um vetor com vários valores e cada um deles vai ser um objeto. Pode ser. Dentro do objeto a gente também pode ter um vetor, a gente pode também. Vamos supor aqui, agora é um aluno, né? Vamos mudar aqui só porque é legal dar outros exemplos, né? Vamos criar um aluno aqui, ó. Const student, né? Um aluno. Já vou colocar em inglês aqui agora. Recebe. Vamos abrir o nosso chave aqui. Vamos colocar name. Vou colocar no meu caso então, tá? Vou colocar aqui, ó. Arthur Bom Tempo. Vou colocar o meu curso. O que eu tô fazendo? Eu curso Engenharia de Software. Então, curso Engenharia de Software. E agora eu quero salvar minhas notas, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui grades, tá vendo? 2 pontos. Vou colocar 9, 8 e 7. Minhas notas. Dentro do meu objeto tem um vetor, né? E dentro do vetor também pode ter um objeto. Falei, pode ter um vetor de objetos. Pode ter um vetor que ele vai ter. O primeiro dado vai ser o string, o segundo vai ser o número, e o terceiro vai ser um objeto? Pode, tá? Em JavaScript, por ser dinâmico, tudo é permitido. Apenas vocês precisam expandir um pouco mais a cabeça de vocês de que um vetor ele não vai ser só valor fixo. O objeto não vai ser só valor fixo. Eu posso juntar as estruturas que eu já estudei anteriormente e é, colocá-las em outras estruturas também. Se a gente for exibir agora o nosso estudante aqui, ó. Aqui. A gente tem o nosso aluno, Arthur, engenharia de software, e temos o nosso notas, que vai ser um array com 3 posições. Se a gente expandir aqui, ó, a gente consegue ver os dados direitinho. E se eu quisesse acessar esse dado? Aí é um pouco mais complicado. A gente vai ter que, por exemplo, vamos colocar minha nota, né? Coloco student, ponto, grades, na posição 0, por exemplo. Agora eu tenho minha nota 9, tá? Então aqui eu já antecipei um pouquinho que é um conteúdo que a gente vai ver na terceira aula aqui de objetos, sobre Nested Object, mas já vai vocês entenderem isso. E eu posso colocar uma estrutura dentro da outra, pode mudar essas estruturas. Essa foi a nossa aula básica de objeto. É muito bacana a gente entender isso aqui, porque a partir de agora a gente vai mudar um pouco a nossa estrutura, a nossa forma de pensar. Quando a gente for fazer o nosso consolidando conhecimento, vocês vão ver que a gente vai juntar vetores e objetos, vai juntar tudo isso, então vai ficar uma aula bem legal também. E espero vocês até lá, que a gente vai de pouquinho em pouquinho evoluindo, aprendendo mais sobre JavaScript e vendo que nossos projetos podem ser bem complexos. Então é isso, qualquer dúvida, pode mandar no nosso Discord, estamos aqui. Até mais.